Tem alguém aí? Tem alguém aí? Oi? Oi? Não. Entre em pânico. Hoje o assunto vai dar trabalho. Eu não tô com dor de dente. E nem sou coelhinho da Páscoa. Mas tem a ver com religião. O vídeo de hoje nasceu por conta do diretor. Quer dizer, não, sim, mais ou menos, talvez, foi, bem. Na verdade nasceu por conta de um detalhe. Daqueles detalhes bem pequenininhos que às vezes a gente não percebe. Tá rodando um meme por aí sobre um produtor, aliás, um pastor, que fez um quadrinho evangélico nos anos 90. A Turma do Dudão. E aí foi transformado em meme. Tem gente colocando esse quadrinho dos anos 90 como meme nos anos 2020. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que critica para bem, tem gente que critica para mal. Então o programa de hoje, o vídeo de hoje, nós aqui, é para falar de religião e quadrinhos. Lembrando, o objetivo não é de maneira ou forma alguma criticar formas religiosas. Jamais. Vamos apenas levar para vocês alguns quadrinhos que falam de religião, seja diretamente ou indiretamente. Ficou explicado isso? Então ninguém vai processar a gente depois. Então, vamos lá. Vamos começar pelos protestantes. Aviso, o termo protestante é um termo correto. Algumas pessoas podem criticar ou não. Não vamos entrar no fato. Então, peraí. Evangélicos, fica melhor, vocês estão mais acostumados. Quadrinhos evangélicos, nesse caso a gente vai falar de dois em especial. A Turma do Dudão, do pastor Eduardo Silva, e a Turma do Esmilinguido, da Márcia Daese. Eu acho que fala assim. O objetivo dos quadrinhos é levar para os leitores o consciência ou a forma de ensinamento bíblica para crianças. Dá certo? Dá. Os conceitos religiosos pregados em igrejas, pregados em escolas dominicais para as crianças. E funciona muito bem. Não me venha fazer críticas se isso é certo ou errado. Pode ficar quietinho aí. Nem vem, nem rola. Você aguenta aí. Não quero nem saber. O objetivo é levar para as crianças conceitos religiosos. Se você conhece a doutrina evangélica, funciona e muito. O amor ao próximo, o carinho ao próximo, a preocupação com o próximo, tirar o próximo de conceitos que considera ruim ou maléficos. E isso é importante. Exagera um pouquinho? Às vezes sim. Mas também vale a gente observar para que público está sendo feito, para que público está sendo desenvolvido tal obra. A Turma do Dudão foi 13 edições. Então não teve mais do que isso. E o Esmilinguido já tem uma boa quantidade de revistas produzidas. E por falar em apresentar um personagem, vamos para o outro extremo. Vamos para o Oriente, falar de Buda. Sim, o Oriente já falou muito desse personagem, dessa figura fantástica que foi Siddhartha Gautama, o Buda. Primeiro, aviso, você vai encontrar isso muito em mangá. Osamu Tezuka foi um dos maiores criadores de mangá do Japão. E ele acabou trazendo Osamu Tezuka para a nossa cultura. Alguém fez o favor de trazer de lá para cá. É mangá, é leitura oriental, nem tenta reclamar, achou ruim, reclama, ou não lê, se você não quiser ler, tá? Problema seu. Mas Osamu Tezuka é muito legal. Ele vai contar a história do Siddhartha Gautama, como eu já falei, desde o momento em que ele era um príncipe até a sua transformação em Buda. Vale muito a pena e é muito legal. E já que estamos falando de religiosidade um pouquinho não convencional, já que o budismo no Brasil não é tão convencional, vamos para o espiritismo. Vamos falar da vida de outro personagem incrível que é Allan Kardec. Sim, escrito por Carlos Ferreira e desenhado por Rodrigo Rosa, o quadrinho vai falar da história desta figura fantástica que foi Allan Kardec. Allan Kardec desvelou, olha só, filosofia dando uma da graça, o espiritismo do obscurantismo ou de algumas regras questionáveis para o palco, para o centro, para o foco das luzes. Vale muito a pena, se você gosta de espiritismo, conhecer a história de uma das principais figuras do espiritismo, de uma das principais mentes que vai levar o espiritismo para o lado sério. Se você acha que não, vou dar uma olhadinha, depois fazer uma pesquisazinha sobre espiritismo e o século XIX, final do século XIX, na França e na Inglaterra, você vai descobrir algumas coisas que são complicadas. Danilo Beirute, você já ouviu esse nome aqui, mas num outro vídeo. Maurício Produções, lá atrás, falando sobre o astronauta Magnetar. Então, ele volta agora
Você sabia que Jorge não é santo para a Igreja Católica? Eu acho que alguém agora vai tacar pedra em mim, definitivamente. Ainda mais alguns torcedores que colocam Jorge, São Jorge. Ainda mais aqueles que são fãs de Jorge. Jorge bem vai tacar pedra em mim. Muita gente vai tacar pedra em mim agora. Jorge não é santo pela Igreja Católica, mas ele é santo pela Igreja Anglicana. Jorge é o protetor da Inglaterra. E Jorge também vai aparecer num quadrinho do Sr. Danilo Beirute. Agora fica tudo preto e branco. E agora vamos para a historinha. Senta que lá vem a aula chata. Anglicanos. Pessoa que vem da religião anglicana. Religião feita pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, quando ele se separou da Igreja Católica, quando quis casar com sua esposa. Ele quis se separar da esposa para se casar com outra. Eu não vou me lembrar o nome da primeira e muito menos o nome da segunda. Da vida. Então, São Jorge é um soldado romano que vai aí fazer uma expedição e o senhor Danilo Beirute coloca ele nessa condição. É muito legal, é muito divertido, vale muito a pena. Saiu no Brasil, saiu pela Panini. Então, corre atrás. Vai lá, tem a ver com religião também. E para a gente quase terminar com essa procissão religiosa, nossa peregrinação, vamos a duas ideias. Não são duas, mas são ideias. A primeira delas é quando você olha para heróis. Alguns heróis têm ligações para lá de fortes com a religiosidade. Vamos citar alguns deles. Você já viu Casamento em quadrinhos? Vou citar aqui alguns e o editor aí que se vire para achar a imagem, taca aqui, tá? Primeiro grande casamento, Quarteto Fantástico, Sue Storm com Red Richard, lá nos anos 60. Segundo casamento, Clark Kent, Super-Homem, com Lois Lane. Terceiro casamento, Parker e Mary Jane. Quarto casamento, entre o Estrela Polar Jean Paul e seu namorado Kyle Dinadu. Primeiro casamento homossexual dos quadrinhos. Isso deixou muita gente full pistola, revoltado da vida, querendo matar um. Eu adorei, cara, achei o máximo. Vamos quebrar parâmetros, vamos quebrar fronteiras. E por falar em mutante, X-Men. Eles vão enfrentar o Sr. Drácula lá nos anos 70/80. O Wolverine faz Santa Cruz, o que o Drácula diz? Tu não tem fé, mané. Dançou. O Noturno pega 2 gravetos, faz Santa Cruz e diz, se é fé, eu tenho. Você sabe quem é o Noturno? Não. Olha aqui o cara. Pois é, esse é o Noturno. Ele tem fé, ele é cristão. Ele já foi padre em algumas revistas, em algumas histórias dos X-Men durante um bom tempo. Então, apesar dessa imagem, o cara, ele é religioso pra caramba. Outra cena linda dele também, ele rezando. Uma vez em que o pau tá quebrando feio e ele literalmente diz, pai, ajuda que o bicho tá pegando. Nessa edição, mesma edição, tem uma hora em que o Drácula coloca a mão na personagem Kitty Pryde e queima a mão dele. E ela diz, sim, eu sou judia. E tinha a estrela de Davi como correntinha. É a fé dela. Quadrinhos, religião, fé, vai se aproximando. 3 personagens complicados. E quando eu digo complicados, é complicados mesmo. Já falamos de Manta e Adaga. Lá atrás, eles aparecem em uma igreja. Não vou comentar muito deles, não. 2 personagens são muito mais divertidos. Porque eles são... Um é um demônio. O outro tem a aparência de um demônio. Já vou falar do Hellboy? Sim, o vermelho, ele usa de vez em quando um terço na sua mão. E o Demolidor, que apesar do Matt Murdock ser humano e cristão, a aparência dele é de demônio. Nós temos um demônio, que veio do inferno, que é religioso, cristão, e temos um humano, que se veste como demônio, que também tem uma ligação muito forte com a cristandade. Ufa! Isso deu trabalho. Então, tem quadrinho pra chuchuba, tem quadrinho pra caramba. Faz o seguinte, semana que vem, aguenta aí. Eu espero que seja semana que vem mesmo. Vai depender do diretor, vai depender do editor, vai depender do pombo correio que vai levar os trabalhos, porque o nosso pombo correio que trabalha, velho, ô louco. Mas tudo bem, vamos lá. A coisa é a seguinte, semana que vem, nós volta, porque senão eu vou ficar aqui por 2 horas, vocês vão nem me aguentar mais. Os filmes não chegam no final nunca. Semana que vem tem a segunda parte de quadrinhos e religião. Comenta, curta, compartilha. E se você chegou até aqui, a partir dessa semana nós teremos sempre um quiz nos nossos comentários para vocês aí sobre as editoras Marvel e DC.